É assim, no começo o coach para mim foi difícil porque assim, ele ia de contra tudo que a gente, no começo a gente pregava muito na empresa, né? Na verdade assim, a gente não soube administrar a permissividade, né? Então para mim no começo foi difícil porque foi aquela coisa assim, logo no impacto de frente, de algumas coisas que a gente no fundo sabia que estava errando, que a gente poderia acertar de forma diferente, mas a gente estava sendo permissível em algumas coisas. Não só relacionado ao meu trabalho, como relacionado também ao trabalho dos meus líderes, junto com a equipe deles. Então no começo para mim foi difícil aceitar, né? Porque eu tinha umas opiniões ao contrárias, mas que no fundo a gente sabia. E quando foi que eu comecei a aceitar o coach, né? Quando as coisas começaram a surgir na minha vida, né? As coisas começaram a abrir a minha mente, a minha cabeça. Principalmente relacionado à minha aspereza, né? Meu jeito rígido de ser, às vezes ríspido, né? Na verdade a palavra correta é ríspida. E eu percebia que assim, isso afetava um pouco a minha liderança. Porque assim, eu vou liderar pessoas que essas pessoas vão liderar outras pessoas. Então, da forma que eu vou estar liderando elas, ela vai estar, eu sou o espelho dela, ela vai estar fazendo isso com a equipe dela também. E quando isso veio, abriu a minha cabeça, foi um turbilhão de sensação, né? Aquela coisa assim, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sou isso mesmo? Né? E isso mexeu muito comigo, mexeu demais com meu ego, mexeu demais com meus sentimentos, mexeu demais, assim, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional também. E eu comecei a refletir tudo isso. Foi quando nós começamos a conversar, você começou a me esclarecer algumas coisas, me dando algumas ideias. Isso foi abrindo minha mente a cada dia que passa. E assim, eu vi perceber a minha mudança. Por exemplo, tinha algumas situações antes do coach que eu tinha com algum líder meu, alguma secretária minha, eu ligava de uma forma assim, por eu ter uma voz de comando, eu acho que era mais pela minha voz de comando. Meu jeito mais ríspido, assim, era uma voz mais de comando, então assim, eu acho que eu poderia usar isso de uma forma diferente como eu estou usando hoje. Então às vezes eu ligava pedindo alguma coisa, ou alguém não fez alguma coisa que eu determinei, então assim, eu às vezes ligava rispidamente. Isso às vezes ele sentia, sim, óbvio que sentia. Nunca chegaram para mim abertamente para falar, porque existe um respeito, querendo ou não, sou líder deles. Então existe aquela... A hierarquia prevalece. Isso, né? a hierarquia prevalece. E quando isso começou a vir à tona, começou a surgir na minha vida, que começou a mudar a minha vida, eu comecei a ver de forma diferente. Tanto que para mim tá sendo... Para mim foi um grande marco assim na minha vida, porque... Tem coisas hoje que eu vejo que eles fazem, que eu sento, converso, que eu oriento, que eu mando escrever. Escreva aí, dessa forma, dessa que você vai fazer. Para mim foi um ganho muito grande, porque hoje eu vejo a evolução deles, né? A evolução deles, eu perante a eles e eles perante a equipe deles. E eles também se envolveram demais no coach. Então assim, para eles abriram o coach, receberam o coach. Como eu não tinha aberto ainda pro coach, então eles já estavam já à frente, entendeu? Então assim, quando eu me envolvi também com o coach, eles já estavam envolvidos com o coach, então foi aquele conjunto de ideias, aquele conjunto de coisas, aquele conjunto de crescimento. Eu tenho um exemplo muito grande, a Ana Cláudia. A Ana Cláudia foi uma evolução enorme, né? Evolução profissionalmente. Eu sempre dizia assim, às vezes, quando eu estava conversando com ela, orientando ela, eu digo, quando eu via que ela estava falhando alguma coisa com a equipe dela, eu dizia assim, você não é mãe deles. Você tá aqui para ser profissional, você tá aqui para fazer eles ser profissionais. Porque eu sentia que ela às vezes dava uma super proteção, às vezes exagerada. E depois do coach, eu vejo hoje a posicionamento. Ela não deixou de amar a equipe dela. Ela continua amando a equipe dela da mesma forma. Mas ela tá naquele papel daquela mãe que hoje tem que cobrar com amor, sabe? Então eu vejo a evolução da equipe dela. Ela saiu de férias, deixou uma demanda para a equipe dela fez corretamente, bateram as metas, né? Então isso para mim foi muito importante, foi um ponto muito positivo, né? E assim, depois que eu também abri pro coach, eu mudei muita coisa. Mudei meu jeito, mudei minha forma de pedir, minha forma de delegar, minha forma de, poxa, não fez, por que deixou de fazer? Você não entendeu? Vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Então começo a explicar. Com minhas secretárias a mesma coisa. Eu ia fazer visita de supervisão, então às vezes eu ia e delegava algumas coisas. Na próxima visita, aquilo que eu tinha delegado permaneceu no erro. Então, depois do coach, na próxima visita de supervisão, eu sentei com elas,
pediu, olha, cadê a agenda de cada uma? Cada uma com sua agenda, elas começaram a anotar tudo que eu tinha delegado para elas. Eu disse, a partir de hoje você vai ficar olhando sempre essa agenda. E depois disso, que eu fui fazer a visita de supervisão, eu me surpreendi muito e fiquei muito feliz com isso. Porque, Neuzinha, eu não tive um trabalho. Eu não tive um trabalho. Porque a agenda já estava de junto. Então, quando ela não tinha dúvida de alguma coisa, eu tenho certeza que ela ia, voltava na agenda e olhava. Então, isso para mim foi um ganho muito importante. Na minha vida pessoal também, porque eu tenho uma filha, né, Beatriz, e como eu sou pai e mãe, o pai dela é mais ausente, porque nós não moramos juntos, você sabe, depois que separa, né, vê finais de semana esporadicamente. E às vezes durante a semana, eu dizia a ela, mãe, eu tô trabalhando, então não me ligue, só me liga se for urgente. E algumas vezes quando ela me ligava, eu perguntava, é urgente? Entendeu? Então assim, eu cobrava demais ela exageradamente, é uma menina que graças a Deus me dá um maior orgulho. E hoje eu consigo ouvir mais, escutar mais, ter muito mais tempo para ela. Porque assim, eu sou mãe, eu nunca vou ser o pai dela. O pai dela vai ter o papel de pai dela e eu vou ter o papel de mãe, né? E hoje, assim, hoje a minha relação com ela, graças a Deus, sempre foi uma relação boa. Mas hoje tá melhor. Porque assim, hoje eu escuto mais. Se ela me liga, ela quer falar alguma coisa comigo. Se eu não puder atender naquele momento, eu digo, mãe, eu não posso atender agora, mas depois eu vou retornar a ligação para ela. E hoje ela percebe essa mudança, né, em mim também. Isso depois do coach. Porque assim, eu via que às vezes meu jeito ríspido, minha voz de comando, eu agia da mesma forma com ela. Da mesma forma com ela. E isso não era bom nem pra mim, nem pra ela. E hoje eu vejo também a forma que ela me liga. Minha mãe, você pode falar? Eu digo, não, posso sim, mãe, diga. Então assim, pra mim foi muito bom. Na minha família também eu sou o general, né? O general de forma de que eu tenho que resolver todos os problemas. Eu gosto dessa responsabilidade, gosto porque graças a Deus eu tenho uma família que é fantástica, nós somos muito unidos. Eu sempre digo que é a casa das 5 mulheres, que é minha mãe e 4 filhas. E nós crescemos com uma união muito, muito grande. Então às vezes eu, por ser general, né, tem que falar com Barbinha, tem que falar com Bárbara, tem que falar com Bárbara. E às vezes eu agia com eles também de uma forma mais, não, tem que resolver isso aqui, pronto e acabou. Não, vamos ouvir o outro lado. Vamos saber o que eles querem, vamos ouvir a opinião deles. Então, com eles também eu faço da mesma forma. Eles sentiram isso? Sentiram muito isso, né? Então, eles também sentiram e eu também tenho mudado relacionado a isso, né? Eu acho que por eu ter criado essa responsabilidade de ser irmã, de ser filha, e porque meu pai minha mãe separou muito cedo de meu pai, a gente teve aquela responsabilidade de casa, de tudo, eu tomei aquela responsabilidade pra mim e acabei transformando isso em uma forma mais general. E hoje eu digo que eu não sou general, hoje eu sou soldado. Eu decidi que... Então, isso também foi importante, graças a Deus. Eu agradeço muito, sabe? E outras coisas que vêm acontecendo, às vezes vem uma situação que eu fico chateada. Aconteceu uma situação a semana passada que eu te liguei, então assim, se fosse um tempo atrás, eu tinha ficado chateada com aquela situação, eu teria falado, teria reagido, teria rebatido de forma logo agressiva. Eu teria feito isso, eu não tinha dúvida que eu não teria feito isso. Só que a situação já tinha acontecido, eu já estava com uma sensação de raiva dentro de mim mesmo pela situação. Mas eu disse assim, não, eu preciso me manter, eu preciso manter meu equilíbrio, eu vou respirar, eu vou ficar bem. Sabe, mesmo com aquele turbilhão de coisas que estava dentro de mim, eu disse, eu não vou deixar sair aquela velha Bárbara, eu vou segurar ela. E assim, foi muito bom. Foi muito bom, porque assim, depois daquele dia que eu falei com você à noite, que eu disse, não, vou ligar pra Neuzinha. Eu saí, fui fazer uma ação fora, porque eu sabia que depois Francione e Carla iam voltar e eu poderia estar aqui. Minto, quando eles chegaram eu estava, então eu poderia agir de uma forma ríspida. Eu disse, não, eu vou sair. Fui fazer umas ações fora, voltei. Quando eu voltei, eu já voltei mais aliviada. Aí foi quando eu parei pra te ligar. Então quando eu te liguei, que nós conversamos, que você passou tudo aquilo pra mim, que você me ouviu, que você me disse assim, você desabafou? Você falou? Eu digo, falei. Então agora eu vou falar. Então assim, quando você começou a falar, começou a ver aquelas coisas na minha cabeça, que tudo que você tava falando tinha coerência, no fundo, independente da minha raiva, tinha coerência. E no outro dia foi bem, porque no outro dia nós sentamos, nós conversamos, eu e Francione, nós conversamos. Eu conversei da forma que você tinha me orientado, foi muito bom o papo. Ele também foi muito claro comigo, eu abri o jogo para ele, mas de uma forma muito mais tranquila, de uma forma sem raiva, sabe? E graças a Deus foi tudo bem. Então assim, eu vejo essa mudança em mim. Tô feliz. Muito, você não tem noção como... Eu digo, Neuzinha, hoje, eu sou muito feliz, o coach mudou a minha vida.
mudou a minha vida profissionalmente, mudou a minha vida pessoalmente. Eu, às vezes, quando eu falo assim, eu me emociono às vezes, porque é uma grande verdade. É uma grande verdade, assim, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Então, isso pra mim é importante, porque, assim, eu vejo que muito do meu casamento, quando eu era casada, eu, às vezes, também agia assim. Então, isso pode ter levado muitas coisas. Sim, Né? Não me arrepender, não vou me arrepender porque já passou. O que passou eu não posso ficar lembrando. Eu tenho que mudar agora. Então, assim, ainda, graças a Deus que eu tenho a chance de mudar. E eu tô tendo a chance de fazer isso. Então, quem veio mudar minha vida mesmo foi o coach. Então, a aceitação no começo foi difícil. Eu digo que hoje o coach foi de 2013 foi meu melhor presente na minha vida. Melhor presente é o meu, né? De ouvir um depoimento como esse. Cara, porque assim, o coaching, na formatação que ele teve aqui na Revemar, ele foi igualmente difícil para vocês e para a Neuzinha. Porque é muito desagradável para a Neuzinha se firmar da forma como eu tive que me firmar, em função do resultado que eu sei que coaching deixa para as pessoas. Por que segurar uma posição tão dura? Não dava para fazer um light coaching? Não dá. Porque o light coaching, ele não quebra esse encapsulamento que pessoas criam naturalmente por autodefesa. Isso. Então era naqueles pancadões que teve tanto naquela sala de treinamento. Foi mesmo. E instigava e, como dizia a Francione, ela bate e corre. Lógico, né? Eu tinha que correr, eu ia ficar para apoiar. Pra apoiar. Até porque você sabia que iria uma reação, né? Não é? Então, assim, e o propósito era único, era exatamente bater nessa proteção que pessoas criam e que eu sei que em algum momento essa proteção quebraria. E uma vez quebrado, expandiria a mente de cada um. A expansão da mente, ela só se dá quando esse encapsulamento quebra. Porque enquanto não quebra esse encapsulamento, pessoas tendem a seguir ideias que se afinam com as próprias ideias, pensamentos que se afinam com os próprios pensamentos, sentimentos que afinam com os próprios sentimentos. Isto vale dizer, nunca saem da mesmice. Isso é verdade. Obrigado por você ter acreditado. Não, é verdade. Que em algum momento poderia dar e ter continuado no processo, porque teve alguns que desistiram e não foram mais àquela sala. Mas você foi, e eu agradeço. Não,